Na aula passada, né, nós estamos avançando ali do capítulo 4 para o capítulo 5, já querendo adentrar o 6. E aí, embora eu tenha separado em termos de estrutura, eu tenha separado aí o capítulo 4 até o capítulo 5, depois o 6 e o 7. Esse bloco, ele me parece está muito assim alinhado com o capítulo primeiro, né? Você vê que lá no capítulo primeiro, e aí é bom a gente ter essa noção, porque essa carta aqui, muitos estudiosos, pesquisadores, defendem que ela é uma coxa de retalhos, né? Que não, ela não tem uma estrutura. De repente o Paulo está falando uma coisa, aí ele começa a falar outra coisa e não faz sentido, não tem liga, né? Um assunto com o outro. Então eles entendem que em função disso a carta seja, na verdade, uma compilação de várias cartas, né? Inclusive aquelas cartas perdidas, anunciadas tanto no em 1 Coríntios quanto em 2 Coríntios. Então, seria uma coxa de retalhos. Mas se a gente observar que o Paulo, lá no capítulo 1, ele começa a carta falando, né, da tribulação que ele sofreu lá na Ásia, etc. e tal, você vai perceber que o tema da carta como um todo é a tribulação. São as provações, são as questões que a gente enfrenta e que aqui no capítulo 4, ele está colocando, capítulo 4, capítulo 5 também, ele está colocando como causas que podem provocar desânimo. Né? Lá no capítulo 1, ele falou, olha, nós que sofremos, né, por causa de Cristo, nós precisamos consolar os outros com a consolação que nós recebemos do Senhor, etc. e tal. E aí ele vem trabalhando esse tema da tribulação, e aqui ele começa a colocar para nós algumas questões que podem provocar desânimo. Ele começa o capítulo 4 já fazendo essa afirmação, né, que ele recebe do Senhor esse ministério, e por isso não nos desanimamos. Eu mostrei para vocês que ele começa falando diretamente do trabalho, no caso dele, o trabalho dele é pregar o evangelho, mas isso poderia ser colocado também em outro tipo de trabalho que os crentes realizam, não é? Enquanto testemunho do Senhor. Essa dificuldade, né, de se encontrar com o resultado do trabalho, no caso do Paulo aqui, o Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual a imagem de Deus. Depois ele fala da fragilidade do corpo, né, trabalhando aquela questão ali, aquela tensão entre o vaso de barro e o tesouro escondido nesse vaso, né? E aí a gente viu várias expressões que correspondem ao vaso de barro e expressões complementares que correspondem ao tesouro. Ele chega no verso 16, né? E repete outra vez, né? Repete aí a afirmação, por isso não nos desanimamos, ou seja, nós temos aí o vaso de barro, mas temos um tesouro, mas há uma prevalecência aí do tesouro, por isso não nos desanimamos. Ele começa a falar, então, desse desgaste interior, do homem interior, do homem exterior, mas o interior leva vantagem, ou seja, o vaso de barro ele vai se enfraquecendo, mas o tesouro vai se renovando, vai se, tomando cada vez mais vigor dentro dele. Ele entra, então, no capítulo 5, falando dessa tenda, né? Fazendo uma referência ao corpo, ele fala da tenda. Sabemos que se esta nossa tenda, nossa casa terrena for destruída, temos um edifício da parte de Deus, uma casa eterna no céu não feita por mãos humanas. Ele já está falando aqui, então, né, que esse corpo não apenas tem as suas fragilidades nos seus enfrentamentos aí de questões difíceis durante a sua vida, mas também esse corpo está rumando para um fim, ou seja, essa tenda que ela não é eterna, essa tenda que ela vai chegar ao fim, ela vai cair um dia, ela vai ser destruída um dia, para dar lugar
a um edifício, né, a uma nova tenda, uma nova casa. Comparativamente, o Paulo coloca aí a tenda terrena com a tenda celestial numa diferença aí enorme, né? Porque é uma tenda aqui, mas lá é um edifício. Ele está falando, obviamente, da glória do corpo, do corpo glorificado, né? Esse edifício que nós recebemos da parte de Deus. Enquanto estamos nessa tenda, diz ele no verso 2, enquanto nós estamos nessa tenda, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Esses gemidos aí ele tinha tratado já também lá no capítulo 8 de Romanos, né, quando ele fala que a criação geme, nós também gememos, até mesmo o Espírito Santo geme, né? Todos estamos numa condição de sofrimento, então nós gememos. Enquanto gememos, desejamos ser revestidos da nossa habitação celestial, ou seja, desse edifício feito por Deus, pois se de fato estivermos vestidos, não seremos achados despidos, porque enquanto estamos nessa tenda, gememos e somos afligidos, pois não queremos ser despidos, mas sim revestidos, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Veja que aqui ele coloca aquela questão que nós discutimos, né, um pouco na semana passada, aqui sobre esse tempo, né? A tenda aqui é destruída, vai para a sepultura, né? Mas a vida, o que acontece com essa vida, né? Ela vai para Deus, mas e aí? Essa vida vai sem corpo, vai a alma sem o corpo, mas a alma sem corpo é uma pessoa, a pessoa não implica que a necessidade do corpo, etc. E aqui ele diz para nós que nós, muito embora desejamos que esta fase aqui, caracterizada pelo sofrimento, ela passe, nós não queremos ser despidos, né? Nós queremos sim ser revestidos. E aí, quando ele fala desse revestimento, ele está falando já do corpo glorificado. E aqui ele não estabelece para nós um tempo, né? Um hiato aí entre a descida dessa tenda destruída na sepultura com esse novo corpo aí, essa nova roupagem, né? Da qual nós seremos revestidos. Então, aqui dá para construir a doutrina do sono eterno, né? do sono da alma. Então, nós dormimos, permanecemos dormentes até a ressurreição do corpo, quando então o corpo vai deixar a sepultura e nós seremos então reunidos a ele, né? Ou, na minha opinião, que eu coloquei na semana passada, aqui nós temos aí uma possibilidade de um corpo provisório, porque veja que ele não estabelece tempo, né? Ele diz aí, porque enquanto estamos nesta tenda, gememos e somos afligidos, pois não queremos ser despidos. Veja, nós não queremos ficar sem corpo, né? Não queremos ser despidos, mas sim revestidos, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Então, veja que ele está falando aí de algo que acontece simultaneamente à morte, né? Simultaneamente esse corpo, essa tenda é destruída, essa veste é removida e há um revestimento de uma nova vestimenta. Então, por isso aqui eu defendo a ideia de que possivelmente nós, no intervalo entre o corpo que dessa sepultura e a ressurreição dos mortos, nós teremos sim um corpo provisório, assim como a nossa vida no céu, nesse intervalo, é provisória até o juízo final, quando então estaremos definitivamente, né, no céu para aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida e no inferno para aqueles que não o têm. Foi Deus mesmo quem nos preparou para isso e deu-nos o Espírito como garantia. Veja que é outro argumento que o Paulo coloca aqui. Ele tratou disso também na carta aos Efésios, ali no capítulo 1, né, que Deus deu àqueles que ouviram o Evangelho, a palavra, né, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, Deus também os selou com o Espírito Santo.
né, como uma garantia de que aqueles que receberam as primícias, eles também receberão a colheita na sua totalidade, né? Ele tratou disso também lá na carta aos Romanos, sobre esse assunto também. Então, foi Deus mesmo quem nos preparou para isso e deu-nos o Espírito Santo. O Espírito Santo presente em nós, né, essa vida de Deus já presente em nós, é a garantia de que a morte não terá qualquer possibilidade de nos vencer, né? Que, de fato, aí ele está falando da ressurreição, da vitória nossa sobre a morte. Portanto, estamos sempre confiantes. Mais uma vez ele usa, né? Veja que ele está trabalhando com várias questões que podem desanimar os crentes. Ele começou lá no verso 1, por isso não nos desanimamos, verso 16, por isso não nos desanimamos. Agora, aqui no verso 6, ele repete, portanto, estamos sempre confiantes, né? Quase a mesma coisa de não nos desanimamos. Portanto, estamos sempre confiantes, sabendo que, enquanto presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Assim estamos confiantes, mais uma vez, assim estamos confiantes e preferimos estar ausentes do corpo e presentes com o Senhor. Aqui, ausentes do corpo e presentes com o Senhor, novamente levanta essa questão. Ausente do corpo físico e presente com o Senhor significa sem corpo, dificilmente a julgar pelo argumento que ele vem colocando aqui para nós. De alguma forma, penso eu, que o Paulo tem em mente aqui um corpo provisório para esta vida provisória que nós teremos entre a nossa morte e a ressurreição do corpo. Por isso também nos esforçamos para agradá-lo, quer no corpo, quer fora dele, pois é necessário que todos sejamos apresentados diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba retribuição pelo que fez por meio do corpo, de acordo com o que praticou, seja o bem, seja o mal. Então, o Paulo está falando aqui que algo que o encoraja, algo que o anima, é a possibilidade, é a verdade de que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, né? Todos nós seremos, então, julgados. Aqui ele fala de nós como crentes. Então, para nós como crentes, o juízo final será comparecer diante do tribunal de Cristo, onde nós seremos julgados pelo que nós fizemos, né, por meio do corpo. E o Paulo diz que a motivação dele é fazer de tudo com o fim de agradá-lo, né? Fazer tudo por meio do corpo, se esforçando para agradá-lo, porque ele sabe que ele vai comparecer diante do tribunal de Cristo e ali ele vai ser julgado, né? E cada um que será julgado receberá ali retribuição pelo que fez por meio do corpo, de acordo com o que praticou, seja o bem, seja o mal. Ele prossegue aí falando agora de mais uma motivação, né? Não é só o juízo final, porque se a motivação para o trabalho fosse o juízo final, nós teríamos razão de dizer o seguinte: a gente vive por medo, né? A gente se comporta bem porque a gente tem medo, a gente faz a obra de Deus porque a gente tem medo. Então, a motivação do crente seria o medo. Uma vez que eu vou ser julgado pelo que eu fiz, né, quer seja bem, quer seja mal por meio do corpo, então eu me motivaria a viver a vida cristã e a trabalhar na obra do Senhor e fazer o que é certo por causa do medo. Então, é por esta razão que ele vai contrabalancear agora e mostrar uma outra motivação que move o crente. E esta motivação outra é muito maior do que a do tribunal de Cristo. Embora a do tribunal de Cristo nós sabemos que não é para juízo condenatório, porque nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, mesmo assim, o Paulo agora vai falar de uma motivação presente que é o motor, é o que de fato move o trabalho do crente ou o trabalho cristão.
E que motivação é esta? Ele coloca aí para nós no verso 14, né? Ele diz assim: pois o que nos motiva é o amor de Cristo. Veja que ele está usando frases semelhantes para dizer a mesma coisa. Ele está trabalhando com motivação e desmotivação. Ele está trabalhando com desânimo e ânimo, né? Então, ele começou lá, não nos desanimamos, passou pelo verso 16, por isso não nos desanimamos. No verso 6, portanto, estamos sempre confiantes. No verso 9, no verso 8, assim estamos confiantes. E agora ele vai dizer aí que ele está motivado. E o que motiva o crente, o que motiva o trabalho do Paulo ou do crente de um modo geral? Ele coloca aí para nós que é o amor de Cristo, o amor de Cristo que nos constrange. Como é que funciona, né, esse amor de Cristo? Ele diz aí que o amor de Cristo nos constrange por causa do seguinte: Cristo morreu, esse um aí é Cristo, né? Morreu por todos, logo todos morreram. Aí, lembrando daquilo que o Paulo desenvolveu lá no capítulo 6 de Romanos, né? Nós fomos unidos a Cristo, e nesta união com Cristo, nós participamos da morte de Cristo, participamos do sepultamento de Cristo e participamos da ressurreição de Cristo. Então, se um morreu por todos, logo todos morreram. Então, os crentes morreram em Cristo. Só que os crentes morrem para viver. Lá em Romanos 12, 1, a gente tem a presença disso, né? Que ele diz assim: rogo, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. Olha, todo sacrifício morre. Pelo menos o sistema sacrificial que o Paulo tem em mente, o sacrifício morre. Mas no caso dos crentes, os crentes morrem na morte de Cristo. Mas os crentes, ao mesmo tempo, por estarem unidos a Cristo, eles participam da ressurreição de Cristo, por isso eles vivem. Então, um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O Paulo está colocando aí para nós que a grande motivação, o que impede que os crentes, no lidar com as tribulações, com as angústias, com as imperfeições, lidar com os impedimentos, os empecilhos, os ataques, a batalha espiritual, o que impede o crente de se desanimar, o que impede o crente de ter aí a sua confiança, né, baixa, o que motiva ele a continuar vivendo para o Senhor e se esforçando através do corpo para fazer tudo que lhe agrada? É o amor de Cristo. O amor de Cristo traduzido aí nisso. Ele morreu por nós, né? E não só morreu por nós, mas ele também ressuscitou dentre os mortos. E agora a gente está vivo, né? Vivo espiritualmente para Deus. Nós vivemos nele e vivemos por ele e por causa dele. Assim também diz aqui o Paulo, verso 16, assim daqui por diante não reconhecemos ninguém segundo os padrões humanos, ou não reconhecemos ninguém segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne ou segundo os padrões humanos, agora não o conhecemos mais desse modo. Veja que ele está falando exatamente da ressurreição. A vida que o crente vive agora, ela é diferente, né, da vida daqueles que conheceram Jesus fisicamente. Lembrem-se que, enquanto os discípulos conheceram Jesus fisicamente, apesar de todos os sinais, né, de todos os milagres, de todos os feitos extraordinários que Jesus fez, de todo o ensino poderoso, né, que Jesus trouxe a eles ali durante aqueles 3 anos e pouco que eles viveram juntos, os discípulos eram tomados pela incerteza, pela insegurança, pelo desânimo, pelo abatimento, pelo medo, tanto que por ocasião ali da prisão de Jesus, eles todos fugiram,
seguiram Jesus de longe, não foram capazes de se apresentar ali quando no julgamento se pedia que aparecessem testemunhas, só apareciam testemunhas falsas, e as verdadeiras testemunhas, pelo menos o João e o Pedro, estavam presentes ali no pátio do Sinédrio, onde Jesus estava sendo julgado, eles não se apresentaram. Quando Pedro foi desafiado a ser identificado como um deles, ele negou por 3 vezes, não é? Então, eles estão completamente tomados pelo medo. Após a ressurreição, os discípulos estão trancados, né, no aposento, possivelmente aquele mesmo lugar onde Jesus se encontrava com eles e onde foi celebrada a ceia, provavelmente a casa de Maria, mãe de João Marcos, ali em Jerusalém. Eles estavam trancados ali. Por que estavam trancados? Porque eles tinham medo de que aquilo que foi feito pelas autoridades romanas contra o seu mestre também iria acontecer com eles. Foi quando, após a ressurreição, Jesus aparece ali no cenáculo, né, no primeiro dia da semana, no mesmo dia da ressurreição, e aparece depois, numa semana depois, Jesus aparece ali, fortalecendo e soprando sobre eles provisoriamente o Espírito e dando a eles força. Só que a coragem, né, que os apóstolos manifestam no livro de Atos só lhes vem depois da descida do Espírito Santo. Depois do derramar do Espírito Santo é que eles se tornam tão ousados a ponto de que eles não têm mais medo de morrer pela causa de Cristo. Eles não têm medo mais da perseguição que sofreriam pela causa de Cristo. Ou seja, a vida dos apóstolos ali, a vida da igreja primitiva, revela para nós que a vida dos crentes é a vida vivida no poder da ressurreição. Por isso que ele está dizendo, daqui por diante, não reconhecemos ninguém segundo os padrões humanos, e ainda que tenhamos conhecido Cristo, e aí alguns dos discípulos, né, que conheceram Cristo em carne, né, segundo os padrões humanos, agora não o conhecemos mais desse modo. De que modo nós o conhecemos agora? Nós o conhecemos como o Cristo ressurreto. E é esta vida do Cristo ressurreto que está em nós, que é a vida que nós vivemos. E esta vida, segundo o apóstolo, está sempre animada, apesar das perseguições, tribulações, angústias e causas externas que poderiam ser causa aí de desânimo e de desconsolo para os crentes. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. Essas coisas velhas que passaram podem incluir aí muitas coisas. Por exemplo, o que são coisas velhas? Bom, a própria vida velha, né? A vida na carne, a vida segundo os padrões humanos, para fazer uma referência aqui à própria linguagem do Paulo, né? Essa vida segundo os padrões humanos são coisas velhas, isso aí passou. Eis que tudo se fez novo, ou surgiram coisas novas. Que coisas novas? Bom, no mínimo, aí pelo argumento dele, no mínimo as coisas novas que surgiram é a vida de ressuscitados, é a vida no poder do Cristo ressurreto. E podemos incluir aí, né, as características daquela vida de fraqueza, aquela vida vencida pelo pecado, aquela vida sob o domínio do diabo, aquela vida segundo os desejos da carne e dos pensamentos. Todas essas coisas velhas, elas se passaram no sentido de que elas não têm mais domínio, elas não são árbitras mais sobre nós, não há mais governo delas sobre nós, pelo contrário, agora surgiram coisas novas e o poder da vida ressurreta, a vida agora em comunhão com Deus e reconciliados com Deus, é esta vida, são essas coisas novas que surgiram. Mas todas essas coisas aí, obviamente, ele faz referência, ele está se referindo a essas coisas novas que surgiram. Então, todas essas coisas procedem de Deus, ou seja, não procedem de nós, não procede
da vida segundo os padrões humanos, né? Ela procede de Deus. A vida ressurreta vem a nós através do derramamento, né, do Espírito Santo que Deus derrama sobre nós, que Deus enviou sobre nós, como Jesus havia prometido lá no capítulo 14 e 16 de João, como Paulo diz que efetivamente aconteceu lá no capítulo 5, verso 5 de Romanos, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, isso tudo procede de Deus, né? Não procede da carne, não procede de nós mesmos, procede de Deus. E o que Deus fez, né? Como é que as coisas velhas se passaram e eis que surgiram coisas novas? Porque Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, né? E assim nos confiou o ministério da reconciliação. Aqui o Paulo vai desenvolver um pouco melhor aquilo que ele quis dizer no verso 15, né? Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Como é que é essa vida ressurreta? Como é que é essa vida agora, não mais segundo os padrões humanos, mas segundo o padrão da vida ressurreta de Cristo? Como é que é agora essa vida, essa vida nova, em oposição às coisas velhas que se passaram? Ele vai colocar aí para nós que é uma vida reconciliada com Deus e é uma vida que participa do ministério de Deus, né? Participa aí daquilo que nós chamamos de a missio Dei, a missão de Deus no mundo. Ele nos reconciliou consigo mesmo e nos tornou parceiros, nos tornou participantes da missio Dei, a missão que Deus está realizando no mundo. Então, ele nos confiou o ministério da reconciliação. Veja que interessante, Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Agora, reconciliados com Deus, ele nos tornou ministros desta reconciliação, em outras palavras, pregadores do Evangelho, testemunhas de Jesus Cristo. Por quê? O ministério da reconciliação, do qual agora, que nos foi confiado e do qual agora nós participamos, anuncia que não somente nós, não só nós fomos reconciliados com Deus por meio de Cristo, mas Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Então, nós agora tomamos parte na Missio Dei, porque Deus confiou a nós o ministério da reconciliação e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos agora embaixadores de Cristo. Se perguntarmos, Paulo, como é que nós vivemos agora, uma vez que ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou? Como é que nós vivemos? Nós vivemos agora uma nova vida. Nós vivemos no poder da ressurreição. Nós vivemos reconciliados com Deus. Nós vivemos tendo agora a nossa participação na Missio Dei pelo Ministério da Reconciliação que nos foi confiado. Nós agora pregamos a mensagem da reconciliação ao mundo. Nós agora somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos exortasse por nosso intermédio. Assim, suplicamos-vos por Cristo que vos reconcilieis com Deus. Ou seja, nós pregamos e convocamos, chamamos, por meio de nós, Deus está chamando as pessoas para a reconciliação, uma vez que tudo aquilo que caracterizava a parede de divisão entre nós e Deus, tudo aquilo que se caracterizava no abismo que nos separava e nos mantinha separados de Deus, foi removido pela cruz. Agora, então, Deus, por meio do Evangelho e por meio dos pregadores do Evangelho, Deus está chamando o mundo para virem para ele, uma vez que ele estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. E como é que ele fez isso? Ele fez isso
diz aí o verso 21, daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor. Para quê? Para que as coisas velhas se passassem. E para quê? Para que surgissem coisas novas. E qual é essa coisa nova? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, essa é a vida nova, né? Se alguém está em Cristo, é nova criatura, é nova criação. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. A grande novidade da nova vida é que nós fomos feitos justiça de Deus, ou, em outras palavras, fomos justificados por Deus, porque Deus fez daquele que não tinha pecado, Deus mesmo fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor. Ok, o Paulo vai continuar aí agora falando sobre esse ministério, né, desses embaixadores, esse ministério que Deus confiou a nós, essa mensagem da reconciliação, que como embaixadores nós vamos ao mundo em nome de Deus, rogando, né, suplicando que por meio de Cristo as pessoas se reconciliem com Deus. Esse ministério vai ser realizado em meio a muita luta, muita dificuldade. O mundo não está pronto, né, para acolher de braços abertos os embaixadores de Deus. Assim como a Cristo foi rejeitado, né, sofreu rejeição e até foi morto por aqueles que ele tinha vindo salvar, da mesma forma a nós. Lembrando que mais ali atrás, né, a gente viu que o Paulo disse que nós somos cheiros, nós somos o aroma de Cristo. E para alguns nós somos cheiros de vida para a vida e para outros cheiro de morte para a morte. Então a vida dos embaixadores de Deus não é diferente da vida do próprio Cristo, né? Que veio, foi rejeitado e até foi morto. Então o Paulo vai dizer aí que nós, como cooperadores de Deus, mais uma expressão que ele usa aí para definir, né, a nova vida, essa vida, né, que não vive mais para si mesma, mas vive para aquele que por eles morreu e ressuscitou, ele vai chamar aí de cooperadores de Deus. Também vos exortamos a não receber a graça de Deus em vão. Esse conceito aqui de receber a graça de Deus em vão é uma repetição do que ele já havia dito na primeira carta, lá no capítulo 15, né? Quando ele diz, olha, eu quero lembrar vocês o evangelho que eu vos anunciei, e vocês precisam reter essa mensagem aí até o fim, a menos que tenhais crido em vão, né? Aqui ele está lembrando de novo, olha, é perigoso que vocês possam ter recebido a graça de Deus em vão. E como eu expliquei lá, receber o evangelho em vão ou receber a graça em vão é não entender essa graça, não entender o que de fato aconteceu conosco, né? Não entender que agora nós temos uma outra vida, um outro tipo de vida. E essa nova existência deve se caracterizar por uma vida dedicada a Deus, ou seja, não viver mais para si mesmo, mas viver para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Porque ele diz, no tempo aceitável eu te escutei, no dia da salvação eu te socorri. Agora é o tempo aceitável, agora é o dia da salvação. Aqui o Paulo está fazendo menção desse verso do Antigo Testamento, de um salmo, para lembrar que a salvação já chegou. Aquilo que era esperança no Antigo Testamento, agora já é realidade. Olha, a graça já está aí, Jesus já foi oferecido por Deus como sacrifício pelo pecado, ele já morreu, a salvação, então, já está presente, né? E nós não podemos nos descuidar dela, não dando motivo de escândalo em coisa alguma, Paulo falando do seu testemunho de como embaixador, né, como cooperador, não damos motivo de escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja achado em falta. Antes, em tudo nos recomendamos, novamente uma outra expressão que o Paulo usa aí para definir a nova vida dos crentes, como servos de Deus, em muita perseverança em tribulações, em dificuldades e angústias.
Veja, aqui o Paulo vai falar dessa nossa dificuldade. Ele quase que vai repetir o que ele disse lá do verso 7 até o verso 15 do capítulo 4, quando ele trabalhou aquela tensão ali entre o vaso, né, de barro e o tesouro, né, guardado nesse vaso. Aqui ele vai tratar mais de questões mais externas, né, dessas dificuldades mais exteriores, embora também estejam presentes questões internas. Mas lá ele estava falando sobre a fragilidade do vaso. Aqui ele vai falar de questões internas que são que os embaixadores de Cristo, os servos de Deus, os cooperadores de Deus enfrentam enquanto eles estão ativos aí realizando esse ministério. Então, ele vai dizer aí para nós, né? Em muita perseverança, né? E ele vai usar aí três palavras, né? Três tipos de lutas que ele enfrenta e que é característico para nós também. Tribulações, dificuldades e angústias. Então, essas aí são lutas internas, né? Tribulações, dificuldades e angústias. Depois ele vai falar de dificuldades mais externas, né? Em chicoteamentos, em prisões, em tumultos. Depois ele vai falar sobre lutas que ele impõe a si mesmo, né? Ele tem lutas internas, tribulações, dificuldades e angústias. Ele tem lutas externas, chicoteamento, prisões e tumultos. E ele tem também lutas internas impostas por ele mesmo, que é trabalhos, noites sem dormir e jejuns. Tá? Isso aqui é questão dele, é pessoal, né? Faz parte daquilo que ele disse lá no verso 8 do capítulo 5, né? Quando ele disse que ele se esforça para agradá-lo, né? Quer no corpo, verso 9, se esforça para agradá-lo, quer no corpo, quer fora dele. Então, ele impõe sobre si mesmo também algumas penas, né? Para que ele possa realizar bem o seu trabalho. Depois, ele vai trabalhar aí outras trincas, ele está trabalhando sempre em trincas, né? Esse conjunto de três palavras, três qualificativos. Ele vai falar aí de lutas na mente, então ele vai dizer aí pureza, conhecimento e paciência. Ele vai falar aí de questões voltadas também para o coração, bondade no Espírito Santo, no amor não fingido. Ele vai falar aí da mensagem da verdade, no poder de Deus e pelas armas da justiça, tanto em ataque quanto defesa. Essas armas de justiça aí, provavelmente ele está fazendo referência ao que ele detalhou mais ali em Efésios capítulo 6, né? Aquilo que ele chamou de a armadura de Deus. E depois ele vai tratar aí apresentar aí para nós 9 contradições. Veja que tem luta externa, luta interna, tem as próprias lutas que ele se autoimpõe, tem as questões da mente, tem as questões do coração, tem as questões do próprio trabalho, e agora ele vai colocar para nós aí 9 contradições que ele enfrenta também no seu dia a dia. Ele diz aí por honra e por desonra, por difamação e por boa reputação, como se fôssemos mentirosos, sendo, porém, verdadeiros, como desconhecidos, porém, bem conhecidos, como quem está morrendo, mas de fato vivendo, castigados, porém, não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Tá? Então, ele coloca aí para nós que a vida desses embaixadores de Cristo, essa nova vida que nós temos agora, que nós estamos vivendo na base do poder da vida ressurreta de Cristo, não é uma vida fácil, né?
não é uma vida sem embates. Então, novamente, aqui, relembrando, ele está falando das tribulações e como, com base em quê, o que dá a ele suporte e sustento para ele não desistir, não desanimar, não ficar abatido, não desistir, né? Não se entregar. Então, ele está abrindo isso aí para os coríntios. Agora, o que o Paulo vai fazer depois de ter feito essa apresentação dele como embaixador de Cristo, como cooperador de Deus, como servo de Deus, ele vai fazer um apelo aos coríntios. E aqui nós vamos entrar numa questão que também traz abatimento, também pode trazer desânimo, que são os conflitos relacionais no ministério, né? No corpo de Cristo, na igreja. Os coríntios tinham recebido uma carta do Paulo, e a gente já falou sobre isso, né? Mas vamos voltar a ela aí no capítulo 7. O Paulo escreveu uma carta aos coríntios, que foi uma carta dura, uma carta que parece não foi bem digerida pelos coríntios. E os coríntios, pelo menos parte da igreja, fechou o coração para o apóstolo. Várias pessoas, como eu disse, né, ele tinha feito aquele plano lá no finalzinho, no capítulo 16 da primeira carta, olha, eu estou saindo aqui da Macedônia, eu vou passar por vocês, quero gastar um tempo a mais com vocês aí, mas depois de vocês eu vou para Jerusalém para levar ali a oferta para os pobres da Judéia, e aquele plano quebrou, ele não pôde cumprir aquele plano, e algumas lideranças ali da igreja tomaram isso como pretexto para desafiar a autoridade do Paulo, para questionar ensinamentos do Paulo, e a igreja meio que ficou sentida, né? Ficou fragilizada, e a igreja fechou um pouquinho o coração aí para o Paulo. E aí, depois de fazer essa apresentação da sua identidade apostólica, a sua credencial de apóstolo, e a credencial apostólica é sofrimento, né? Depois de apresentar isso, ele faz um apelo aos coríntios. E o apelo dele é muito afetivo, muito afetuoso, muito passional, né? Ele diz: ó Coríntios, temos falado abertamente convosco, nosso coração está aberto, nossa afeição por vós não está restrita, mas tendes restringido vosso afeto para conosco. Em retribuição falo como a filhos, abri também o vosso coração. Aqui a gente pode lembrar, né, que de todas as dificuldades, as angústias, as tribulações, os problemas, os impedimentos que nós enfrentamos nesse nosso ministério da reconciliação, como embaixadores de Cristo, esta vida que entende que não faz sentido mais viver para si mesmo, mas tem que viver para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Essa vida de nova criatura, de ser nova criatura, de viver no poder da ressurreição de Cristo, e por isso consagrado e dedicado ao serviço do Senhor, dentre todas as lutas, as dificuldades inerentes a esta obra, ainda tem os relacionamentos interpessoais que às vezes se fragilizam, às vezes se quebram. Nós acabamos ofendendo pessoas, pessoas acabam nos ofendendo, e veja, isso dentro da igreja, isso por parte de pessoas que estão na mesma condição, são todos eles cooperadores de Deus, todos eles servos de Deus, todos eles embaixadores de Cristo, todos eles a quem foi confiado o ministério da reconciliação, todos eles pregando a mensagem da reconciliação, mas em algum momento as coisas não vão bem nos relacionamentos interpessoais. Os cristãos de Corinto estavam aqui com muita dificuldade de perdoar o Paulo por aquela palavra, e poderíamos dizer assim, aquele sermão um pouco mais duro, né, que o apóstolo pregou, e que não foi bem digerido, né? Não foi bem aceito pelos coríntios, e eles estavam magoados com o Paulo.
E o Paulo, então, depois de apresentar aí as suas credenciais apostólicas baseado no sofrimento, ele, então, faz esse apelo para que os coríntios reabrissem ali, reconsiderassem, reabrisse ali o seu coração para com ele, porque o coração dele, o apóstolo, estava totalmente franqueado, totalmente aberto para eles. Isso nos faz lembrar, né, daquela passagem de Filipenses, capítulo 4, verso 1 a 2, ali, 1 e 2, quando Paulo escreve, né, a carta ali, essa parte da carta, falando para os filipenses, e ali ele se dirige, né, a um líder da igreja, que a minha tradução traduz ali companheiro de jugo, na língua grega é sísigo, e aí a gente não sabe, né, se a palavra é uma palavra para ser traduzida, e na minha versão ela é traduzida como companheiro de jugo, ou se sísigo era o nome, né, desse companheiro, né, desse líder da igreja, a quem o Paulo faz um apelo veemente, né, falando para ele, olha, ajuda aí a Evode e a Sintique, para que elas entrem em acordo no Senhor, porque elas são cooperadoras, elas trabalharam comigo, elas são servas de Deus e, por alguma razão, aquelas duas irmãs não estavam mais tendo comunhão, não estavam mais se falando, estavam magoadas uma com a outra, e o Paulo, então, escreve apelando a elas, mas pedindo a ajuda do companheiro de jugo ou do líder aí da igreja chamado Císigo, para que ele pudesse intervir ali e ajudar a elas que elas entrassem em acordo no Senhor. Veja que é interessante, né, nós lidarmos com isso, porque isso é tão frequente muitas vezes entre nós, né? A gente se depara com tantas pessoas que, por causa de quebra de relacionamento, de uma ofensa aqui, outra ali, de um mal compreendido aqui, outro ali, deixaram de servir o Senhor, né? Cruzaram os braços, não querem mais se envolver, acham, né, que essa vida de envolvimento com a obra de Deus é pesada demais, e enquanto esses corações, né, estiverem magoados, enquanto eles estiverem fechados, nós podemos ter aí um número grande de servos e servas de Deus que poderiam estar sendo muito úteis na seara do Senhor, poderiam estar sendo muito úteis aí para ajudar a igreja na sua edificação e também na realização da obra que Deus confiou a ela, de braços cruzados ou tendo desistido, né, de viver aí essa vida como cooperadores, como embaixadores de Cristo e ajudando a igreja, né? Mas, lamentavelmente, dentre tantas coisas que o Paulo coloca aqui, que são fatores que podem trazer desânimo, né, aos crentes, está também essa questão mais relacional, mais conflitiva aí nos relacionamentos interpessoais. Ok? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Fazer alguma pergunta sobre essa questão, que eu acho que é uma questão bem pertinente aí para nós? E isso acontece mesmo nas igrejas, né? Às vezes a gente se vê em situações assim que tem que relevar muita coisa, e perdoar às vezes fica difícil, mas é necessário, e chegar a um acordo com essas pessoas, que é a vida do cristão mesmo, né? A gente trabalha, né? Embora a gente acredite que todos estejam empenhados em fazer a obra de Cristo e todos estejam ali desejosos de contribuir e tal, mas Tem alguns todos que gostam de criar confusão mesmo, né? todos nós somos vasos de barro, né? E tem uns vasos que são mais frágeis que outros. Não é? Tem uns vasos que Tem a gente alguns que a tem que gente ter precisa ter mais muito amor, paciência. viu? É. E uma das questões, né, que eu acho que mais acaba contribuindo para isso
é aquela questão do quando o serviço já não é mais um serviço ao outro, né? O serviço tem um fim em si mesmo, né? Eu mencionei isso aqui, eu acho que na nossa última aula, que é aquela questão do propósito, né? Por que eu faço o que eu faço, né? Se eu faço porque é um cargo que estava vazio e pedindo para eu assumir aqui e realizar essa tarefa, se eu faço porque eu fui eleito para isso, se eu faço porque é algo que eu gosto de fazer. Então, assim, sempre tem aquela questão da gente transformar o serviço como um fim em si mesmo. E quando isso acontece, se alguém quer interferir no meu serviço, então eu estarei mais tendente a brigar com essa pessoa, né? Se alguém se oferece como uma ameaça, né, à minha estabilidade, uma ameaça, né, ao meu trabalho, ou com alguma crítica, eu teria a tendência de defender o meu patrimônio aí, defender o meu trabalho, defender o meu setor, defender a minha área, afinal de contas eu fui eleito para isso, etc e tal. E isso, obviamente, traz uma contribuição muito maior para esse tipo de desentendimento. É muito importante, né, que todos os crentes consagrados, dedicados, né, ao serviço cristão, que eles zelem muito, né, por seus próprios corações, no sentido de que o seu serviço não se torne a sua divindade, né? Que o serviço não se torne um ídolo no coração, porque boa parte, né, tirando já as questões próprias da nossa fragilidade humana, mas boa parte das intrigas que a gente tanto sofre e que tanto, às vezes, causa confusão na igreja, tem aí relação com esse apego, às vezes, a áreas de trabalho, né? Eu acho impressionante os crentes. Eu vou compartilhar assim, eu sempre acho impressionante. Uma outra igreja que eu pastoreei, a primeira igreja que eu pastoreei, uma vez as irmãs da União Feminina, na época, estavam medindo, né, a mesa da ceia do Senhor, porque elas queriam comprar ou fazer uma toalha nova para a mesa, né, da ceia. Vocês acreditam que elas brigaram por causa disso? Acredito. Eu nunca vi a mesa, é a mesa da comunhão. E a gente vai junto ali querendo fazer um serviço, melhorar o serviço, a aparência da mesa. E aí elas brigam por causa da cor da toalha da mesa. E isso aconteceu recentemente na nova igreja, nessa igreja que eu estou, né? Só que não foi a questão da mesa, mas foi uma aula de escola bíblica, né? Nos textos que eu produzo ali para a igreja. E aí estava ali discutindo, né? Estava passando por essa questão da ceia ali de 1 Coríntios 11, e aí a aula estava ali falando, né, da comunhão e tal, do autoexame, aquela coisa toda, mas olha, imagina a classe de mulheres, deu um bate-boca. Gente, vocês estavam discutindo sobre a comunhão cristã e vocês brigaram por discordarem de uma palavra. Então, foi assim, eu precisei ali no domingo seguinte, e justamente no domingo seguinte era a celebração da ceia, aí eu aproveitei ali para trabalhar o texto em si ali e mostrar, né, que não tinha nenhuma razão de brigar por divergências ali, não faz sentido, né, a gente estudar sobre aquilo que é a celebração da comunhão e a gente brigar, né? E aí duas irmãs, né, que chegaram aí na igreja
o ano passado, então recente, já me procuraram, pastor, nós vamos voltar para a igreja de onde a gente veio, porque não sei o quê, Assim, gente, que coisa! Então, os crentes brigando por aquilo que devia uni-los. E, às vezes, a gente, no afã aí de servir no Senhor, a gente acaba brigando por estarmos servindo o Senhor, né? E é quando o serviço acaba tomando ali um lugar maior do que ele, né? Porque o fim do serviço não é ele, mas o fim do serviço é servir as pessoas visando a edificação delas, né? Mas a gente se surpreende aí com os crentes à medida que a gente vai andando aí, vendo a igreja, lidando com a igreja, a gente vai se surpreendendo com alguns comportamentos. Pastor, boa Sim, noite. Novomir, boa noite. É que dá mais uma pincelada nessa questão, o que é receber a graça de Deus em vão aí. Sim. Então, lá de 1 Coríntios, né, quando ele fala de crer inutilmente, aqui ele fala de receber a graça de Deus em vão. O autor da carta aos Hebreus, lá no capítulo 4, também fala, né, usando um exemplo do Israel lá do deserto, no Antigo Testamento, que todos eles receberam a palavra, mas a palavra não foi umedecida com fé, né? Então, tem, assim, algumas questões que a gente pode ter uma aproximação do Evangelho, ter uma aproximação com o povo de Deus, ter uma aproximação com a igreja, a partir de um certo entendimento que a gente tem, né, da pregação e do ensino, mas isso não ser uma conversão, né? Não ser uma conversão ao Evangelho na sua inteireza. Então, por exemplo, vamos pegar os Gálatas, né, que trouxe tanta preocupação para o apóstolo Paulo, quando ele disse que eles começaram a vida, né, por obra do Espírito, mas que agora, por influência dos judaizantes que tinham vindo ali para a igreja, eles estavam procurando se aperfeiçoar pela carne. E aí o Paulo diz para ele, olha, se alguém pregar a vocês um evangelho, né, diferente, né, seja anátema, né, esse evangelho seja maldito. E ele diz que mesmo que um anjo do céu se descesse e pregasse um evangelho diferente, fosse amaldiçoado. Por que o Paulo diz isso, né? Porque se a gente crê num evangelho onde Deus nos aceita por graça, né? Nos aceita em Cristo, e depois a gente entende que a nossa santificação é produzida por nós mesmos, ou essa vida que Deus nos deu é mantida por nós mesmos, que era o problema dos Gálatas, então nós não recebemos o Evangelho. Então, é isso que o Paulo tem em mente quando, de vez em quando, ele chama a atenção dos seus leitores, né? Dizendo para eles, olha, presta atenção, em algum momento ele fala, por exemplo, olha, verifique se vocês ainda estão na fé. Né? Que fé é essa, né? A fé é o evangelho como um todo, é o evangelho da graça salvadora, mediante a fé em Cristo. E essa graça salvadora é uma graça do começo ao fim. Jesus é o autor, né, o iniciador e o consumador, aquele que completa a vossa fé, né? Então, qualquer interferência aí de obras, seja na recepção da salvação, ou seja no aperfeiçoamento dessa salvação ou manutenção dela, já é um outro evangelho.
se é um outro evangelho, já não é o evangelho da salvação. Então, isso caracterizaria, lá em 1 Coríntios 15, caracterizaria ter crido em vão, aqui caracterizaria ter recebido a graça de Deus em vão, lá em Hebreus 4, caracterizaria receber a palavra sem fé, né, sem ser umedecida pela fé, e outras ocasiões quando Paulo chama a atenção e pede, né, que os seus leitores façam um exame de si mesmo. Pedro também faz isso lá em 1 Pedro capítulo 2, verso 2, né? Verso 3, ele diz que vocês precisam, ali os leitores dele, né? Vocês precisam saber se vocês de fato experimentaram que Deus é bom, né? Então, uma outra forma de chamar a atenção aí dos seus leitores, e obviamente chega para nós, né, dessa forma também, da gente a gente avaliar, né, se a gente também não tem crido em vão, ou recebido a graça inutilmente, ou recebido a palavra sem ser umedecida pela fé, ou não ter de fato experimentado que Deus é bom. Pastor, Sim. um crente não pode passar pela apostasia, né? A igreja tem joio e trigo. Quem vai apostatar é o joio, e não o trigo. Porque é impossível um crente que é crente e tenha levado a palavra do evangelho a sério e não em vão, nunca vai apostatar. Estou certo ou estou errado? Há uma possibilidade. Bom, se há possibilidade, então nunca se converteu. Não, há uma possibilidade. Coisa, eu penso assim, uma coisa é o crente desanimar na fé. Outra coisa é abandonar a fé. Aí eu penso que aqueles que abandonam e dão as costas mesmo para o evangelho, igreja, tudo que diz respeito ao céu, a Deus e à salvação, esse nunca foi crente. Estou certo? É possível. O João, por exemplo, diz acerca dos que tinham apostatado na época dele, né? Ele diz lá na primeira carta que saíram dentre nós porque não eram dos nossos. E se não eram dos nossos, não eram convertidos. Isso. Aí a gente tem também a questão de que a santificação, que é um processo, né, em andamento, ela deve ser uma evidência de que a fé salvadora de fato chegou. O Paulo trabalha, por exemplo, lá em Tito, capítulo 3, verso 11 ao 14, do capítulo 2, verso 11 ao 14, e ele fala que a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Mas logo em seguida ele diz que essa graça que se manifestou salvadora a todos os homens, ela se manifesta também educadora. Ou seja, não é uma graça que vem salva e fica por isso mesmo. É uma graça que vem salva e nos inicia num processo educativo. Então, a evidência, né, de que essa graça salvadora chegou é que ela está se manifestando na forma de educação, ou seja, de transformação de vida. A ausência disso pode, sim, levar a uma incerteza, a uma insegurança com relação à presença verdadeira ou real da graça salvadora. Agora, quando você menciona aí, né, a questão do joio e do trigo, a gente só precisa lembrar que a parábola do joio e do trigo não tem a ver com a igreja. Não há joio e trigo dentro da igreja, né? Para ser fiel lá à interpretação que o próprio Jesus faz da parábola do joio, o joio cresce no mundo, o campo onde o joio cresce é o mundo. Então, a boa semente está sendo semeada no campo, e o campo de Jesus é o mundo, não é necessariamente a igreja. Embora
a gente saiba que dentro da igreja, né, pelo menos na sua dimensão local, não na igreja universal, na dimensão universal, mas na igreja, na sua dimensão local, você vai ter pessoas ali salvas e não salvas, né? Então, essas pessoas aí, salvas e não salvas, estão misturadas no meio da membresia da igreja. Sempre ouvi falar de salvos, convertidos e convencidos. Mas a gente não tem, assim... Não tem como julgar, lógico. Não tem nenhuma medida, né, para isso. Então, a gente precisa observar a igreja, a nós mesmos. A liderança da igreja precisa sempre estar atenta aí à necessidade de haver discipuladores, né, fiéis, comprometidos, né, com o próprio crescimento e também com o crescimento de outras pessoas. E, nesse sentido, a igreja não pode delegar isso, né, ao pastor. A igreja há de ter uma multiplicidade de pastores, né? Não no sentido da ordenação, mas gente com dom pastoral que realmente discipula, cuida, acompanha, investe sua vida na vida de outras pessoas, no sentido de zelar, né, pela igreja, né? E esse zelo, ele vai diminuir em grande medida a incidência de pessoas não salvas dentro da igreja, né? Se não há esse trabalho, se não houver um empenho, né, da igreja de ela ter ali crentes amadurecidos que estão crescendo espiritualmente, estão investindo suas vidas na vida de outras pessoas, a gente corre um risco enorme de ter uma igreja, né, aí numericamente grande, numericamente forte, mas ter no meio muitas pessoas que ainda não entenderam o Evangelho e poderiam se encaixar aqui nessa dimensão aí do que o Paulo fala, né, de ter crido em vão, de ter recebido a graça de Deus em vão. Mas é urgente, a igreja, especialmente nos nossos dias, né? A igreja dos nossos dias, ela se caracterizou pelo abandono da evangelização no nível pessoal e, consequentemente, pelo abandono do discipulado também pessoal. Ficou tudo do púlpito, né? Tudo é feito do púlpito. Então, a pregação, ela tanto evangeliza quanto ela discipula. E cria ali uma dependência, né, do pastor, quase que uma relação ali clerical, né, um clericalismo ressurgindo, em que esta é a função do pastor, e ele faz isso via púlpito, via sua pregação. É necessário que a igreja se redesperte para essa questão, tanto da evangelização individual, né, pessoal, quanto da questão do discipulado também em nível individual. Eu ouvi certa vez alguém dizer, e eu acho benéfico por um lado, né, quem é capaz de fazer isso, mas preocupante de outro. Alguém dizer assim que um pastor de uma grande igreja nossa discipula a igreja do púlpito. Para mim, isso é bacana, porque se o pastor consegue fazer isso, de uma certa forma, porque discipulado de púlpito não é discipulado, mas na linguagem da pessoa, assim, o pastor nosso ele consegue discipular a igreja do púlpito. Então, tem um aspecto positivo dessa afirmação, mas extremamente preocupante de outro, porque, na verdade, é isso que está hoje mais enfraquecendo e fragilizando o testemunho cristão, porque as pessoas estão sendo convidadas, chamadas para virem ao culto para ouvir o pastor, né? Então, é preocupante. Havemos de, sim, de redescobrir, né, tanto a questão da evangelização pessoal quanto o discipulado bíblico realizado dentro da igreja, né, para que a gente não tenha no meio da igreja
aí o número que a gente não consegue medir, mas se não houver esse trabalho, um número grande de pessoas que se tornam membros da igreja, vão vivendo ali no meio da igreja e sem realmente ter sido salvo, né? Sem ter experimentado a graça salvadora. Pastor, sim. Como é que uma igreja faz isso? Porque eu, desde que estou na igreja, e estou na igreja desde criança, nunca vi isso nas igrejas de onde eu participei. E outra pergunta, a escola dominical pode funcionar como discipuladora? As duas perguntas. Ela pode. Eu vou começar por essa última. Ela pode, mas exige muito, né, do professor. Essa classe não poderia ser uma classe numerosa, né? Eu acho que uma classe de escola bíblica com esse perfil discipulador, ela se encaixaria mais naquele tipo de classe, não por faixa etária, né? E nem por... Às vezes a igreja tem a divisão por faixa etária, na minha funciona ainda assim, né? Que é por faixa etária. Tem igrejas que trabalham com um grupo de interesse, né? Que são aquelas classes, tem várias classes e a pessoa escolhe que classe que ela quer participar, mas do ponto de vista do discipulado, essas classes elas deveriam ser formadas mais na base de como são formados os pequenos grupos hoje nos lares, né? Porque os pequenos grupos nos lares, eles são formados na base de relacionamento. Então, para a gente pensar numa escola bíblica discipuladora, a gente teria que pensar em classes formadas via relacionamentos, não via faixa etária ou grupo de interesse, né? Temas de interesse. Então, por exemplo, pega lá uma pessoa e se pergunta para ela, estou supondo aqui, tá? Pergunta para ela, você escuta, quantas pessoas fazem parte do seu núcleo de relacionamento? Eu tenho umas 10 pessoas, meu núcleo de relacionamento assim é composto por umas 10 pessoas. Você tem autoridade sobre essas pessoas? Em outras palavras, essas pessoas te seguem ou te seguiriam? Numa resposta afirmativa, aí então se pediria a essa pessoa que reunisse esse seu núcleo e ali se tornaria uma classe com esse fim. Mas, Esther, isso é tão complicado hoje, a altura que nós estamos, porque nós nos distanciamos tanto desse modelo, que hoje, na igreja, a gente não tem que se perguntar somente se nós podemos ter discipuladores. A gente tem que se perguntar se há pessoas na igreja que querem ser discipuladas. Eu acho que essas duas questões são importantes, porque nós temos, sim, uma ausência de discipuladores, mas nós também temos, ao mesmo tempo, uma dificuldade muito grande de praticar aquilo que a gente encontra lá em Efésios 5:21, quando Paulo fala que uma das evidências de ser cheio do Espírito Santo é que a gente se sujeita uns aos outros no temor de Cristo. Eu acho que hoje a grande dificuldade que nós temos é de crentes se sujeitando uns aos outros, ou seja, se permitindo conduzir, se permitindo trabalhar, se permitindo instruir, se permitindo ser corrigido, né? Hoje é bem difícil. E nós nos distanciamos muito, mas exageradamente muito, desse modelo de igreja discipuladora. Como faz? Eu diria, assim, numa resposta não simples, não simplista, que a gente precisava colocar o joelho no chão e pedir a Deus que nos visitasse com algum nível de quebrantamento. Nós precisamos de quebrantamento. A gente não vai conseguir fazer isso, né? Assim, vamos criar um programa aqui na igreja e tal. Eu não acredito que
a criação de um programa em torno dessa ideia, eu não acredito que ele progrida. Muitas igrejas, né, tentaram fazer até mudanças na sua própria estrutura de escola bíblica dominical e não conseguiram porque os crentes não concordam em mudar. Chega um ponto que a gente está tão habituado, né, com a estrutura, a gente está tão habituado com o jeito de fazer, nós sempre fizemos assim, que a gente não está aberto mais sequer a cogitar se o que a gente está fazendo, pelo menos nesse tempo, se é realmente aquilo que nós deveríamos estar fazendo e como nós deveríamos estar fazendo. Aí é aquela coisa do ismo da tradição, né? É quando a tradição passa a ser tradicionalismo e a gente só reproduz algo que não está frutificando mais, Deus não está abençoando mais aquilo, mas a gente mantém, né? É aquela coisa do odre novo e o vinho velho, né? O vinho novo, né? Então, às vezes, a igreja precisa passar por um repensar dos seus odres para ver se não é tempo em que Deus queira derramar vinho novo. Mas é desafiador. A gente enfrenta uma estrutura de gente que está lá há muito tempo e sempre foi desse jeito e não está aberta à mudança. Uhum. Isso acontece muito nas igrejas tradicionais. Uhum. Estamos numa. Eu não diria que esse seja um problema das igrejas tradicionais. Eu penso que é um problema da igreja brasileira, porque se você tirar, também. Se você tirar o odre, né, vamos pensar no odre da igreja batista tradicional, da igreja tradicional, e você colocar, por exemplo, o odre, né, de uma igreja pentecostal, você vai perceber que é a mesma coisa. Muda o odre, mas esse modelo mas o vinho também é não o mesmo. seria legal, né? Esse modelo, eu não sei qual seria o modelo, eu não sei, eu tenho incapacidade de chegar a isso. Mas isso, o senhor falando, isso me preocupa. Eu, como professora de escola dominical, às vezes eu fico na classe pensando, eu estou passando uma lição da melhor forma que eu consigo fazer, estudo para caramba, procuro outras coisas além da revista, para aprender um texto bíblico. Uhum. Eu não sei se isso é discipulado, não é. Isso é conhecimento bíblico, né? Eu estou fazendo isso para conhecer a Bíblia. Uhum. Sim. Esse aspecto, né? A gente se distanciou, né, por causa da nossa estrutura, a gente se distanciou muito do modelo relacional, a gente se relacionou muito com a estrutura, né? Então, hoje, por exemplo, numa igreja, por exemplo, minha igreja tem que 150, 160 membros, mas ela tem uma estrutura que ela não dá conta. Então, eu tenho na igreja, por exemplo, gente que ocupa 2, 3, 4 funções. Se eu pensar que essas pessoas, eu tenho que pregar para elas, eu tenho que ensiná-las, por exemplo, a praticar a evangelização pessoal e o discipulado pessoal, onde é que elas vão arrumar tempo? Todo o tempo delas está para dar conta da estrutura. Pois é. Então, nós distanciamos, fomos nos distanciando daquele aspecto da igreja, aquele aspecto relacional, para um aspecto mais institucional, onde a gente vai para a igreja basicamente para fazer coisas. A gente vai para a igreja para uma reunião diária, a gente vai para a igreja para dar aula, a gente vai para a igreja para fazer isso, vai para a igreja para fazer aquilo. O tempinho que sobra ali naquele pré-culto, pós-culto, que para mim eu valorizo em extremo, né? Esse pré-culto e esse pós-culto para mim faz parte do mesmo pacote, né? Faz parte do culto, mas não são todas as pessoas que conseguem ficar ali. Mesmo que você tenha uma cantina,
Você não consegue levar a igreja para a cantina. Vai aquelas pessoas que dispõem de horário, né? Aquelas pessoas E às vezes sempre os vão... mesmos junto com os mesmos. Exatamente. Você não consegue usar a cantina para integrar novas pessoas. Exato. Então, a gente está assim, no modelo de igreja muito institucional, né? Muito institucionalizado. E a gente perdeu essa dimensão relacional. E realmente, assim, a pergunta, como é que a gente faz para reencontrar esse modelo? Difícil. Mas, pastor, os líderes, os pastores, a convenção, eles discutem isso, pastor? Esse assunto é discutido, esse modelo que nós temos. Lá de cima tem Uma instrução. alguma discussão, alguma preocupação é a palavra com esse modelo que nós temos, que a gente percebe que as pessoas não querem. Olha, a gente tem Bíblia hoje, as pessoas não vêm, a gente tem EBD, as pessoas sequer estudam a lição. Você chega lá, dá a licença de estudar, eu li. Entendeu, pastor? Está muito difícil. Sim. Eu não tenho ouvido, não tenho visto nenhuma discussão a esse respeito, né? Assim, eu sei que nós passamos agora, recentemente, né, por uma reforma de estatuto, em que tentou-se, me parece, encaixar algumas questões ali, que abriu-se debate, só que a resistência à mudança, quando a gente está muito institucionalizado, a resistência à mudança é muito forte, né? Verdade. Ela é muito grande. Então, essas discussões, elas acabam não avançando, porque lá pelas tantas, alguém, né, quando a gente não quer mais avançar com alguma coisa, alguém propõe uma comissão para analisar, e essa é a fuga, né? Quando alguém, numa assembleia, se você ouve alguém falar assim, vou propor que uma comissão se encarregue de analisar, em outras palavras, nós não queremos mais saber disso, vamos terceirizar o negócio, e daqui a pouco isso cai no esquecimento e ninguém toca mais no assunto, e aquele assunto morre com aquela comissão. Então, a gente não avança, né, nessas questões, porque nós estamos muito, né, extremamente próximos do institucional e não do relacional. Ok? Essa questão, né, relacional, a gente está debatendo aqui em função desse problema que o Paulo está lidando aqui, né? Você vê que o Paulo se torna, para os coríntios, influenciado por esses líderes, ele se torna uma instituição, é o apóstolo, perde o Paulo. E o que o Paulo está querendo reconstruir aqui? O Paulo está querendo reconstruir relação. Então, na igreja acontece muito isso, né? De vez em quando, você vai ver assim na igreja as pessoas olhando para o pastor do ponto de vista institucional, né? Não do ponto de vista relacional, não como um irmão, né, mais velho, ou um irmão mais experiente, ou um irmão que, mesmo que seja mais novo, mas que Deus colocou ali para conduzir o rebanho, para caminhar junto com os demais irmãos, né? Às vezes o pastor mesmo é visto como uma instituição. É como se a igreja fosse uma empresa, o pastor é um empregado contratado pela igreja com uma determinada tarefa em vista, e aí se avalia, né, se esse funcionário está cumprindo bem ou não, como é que está, como é que a igreja, né, está lidando com a prestação de serviço aí desse pastor. E, obviamente, isso pode ser visto também com relação a diáconos, professores de escola bíblica. Então, essa aproximação exagerada do institucional, ele acaba fazendo com que a gente seja mais ou menos algumas figuras, né? Perde a dimensão da pessoalidade. E isso
é embaraçoso. O Paulo está querendo quebrar isso aqui, porque ele está sendo visto como uma instituição que pode ser, por exemplo, combatida, atacada. Esses líderes estão tentando aí destruir a reputação do Paulo, quer dizer, já não é mais um irmão em Cristo, né? Um irmão que lá pelas tantas também tem lá as suas fraquezas, tem lá as suas fragilidades. Não, é alguém que é uma figura que a gente pode bater, que a gente pode criticar, pode difamar, e é o que esses líderes estavam fazendo. E o Paulo, então, está querendo chamar a igreja de volta para aquele nível relacional, tanto que é que aqui, talvez, de todas as cartas do apóstolo Paulo, nós nunca chegamos mais dentro do coração do Paulo do que aqui, né? Dele rogar aos coríntios que abram aí, que se tornem afetivos, né? Que abram o coração para ele, porque o coração está fechado, está estreitado, e ele vai repetir isso no verso 2 do capítulo 7 também, né? Aqui, em função, né, desse apelo que o Paulo faz, esses estudiosos que entendem, né, que a 2 Coríntios é uma coxa de retalhos, eles não conseguem fazer uma ligação entre esse apelo que o Paulo faz nos versos 11 a 13 com o que ele diz na sequência aí nos versos 15, 14 ao 18, emendando com o capítulo 7 até o verso 4. Eles acham desconexo, né? Acho que não há conexão. Eu acredito, né, que essa dificuldade ela pode ser vencida se nós entendermos que o Paulo, nos versos 14 em diante, ele está relembrando aos coríntios o assunto, ou parte do assunto, que magoou os irmãos, né? Seja essa carta uma carta perdida, né, que seria aí uma carta anterior à 2 Coríntios, ou seja, parte de um trecho de 1 Coríntios, né, ali do capítulo 5 e 6 de 1 Coríntios, aqui o Paulo está relembrando. E como ele trata essa questão logo depois do apelo, eu penso, sim, que o Paulo está relembrando, passando por cima, ele não vai deixar claro, provavelmente porque os coríntios já sabem do assunto, então ele está apenas passando por cima, relembrando a exortação que ele fez na carta anterior, porque ele fala aí em termos de julgo desigual, né? Não vos coloqueis em julgo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão há entre luz e trevas? Que harmonia existe entre Cristo e Belial? Que parceria tem o crente com o incrédulo? E que acordo tem o santuário de Deus com os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Como ele disse, habitarei neles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nenhuma coisa impura, e eu vos receberei. Serei para vós pai, e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Verso 1 do 7, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemos de toda a impureza do corpo e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Eu penso que aqui o Paulo esteja relembrando os coríntios da causa. Ele não está retirando o que disse, ele está dizendo de uma outra forma, ou apresentando um pouco mais de argumento para que os coríntios compreendam o que ele tinha ensinado. É a mesma coisa que tinha acontecido já lá no capítulo 5, quando ele diz que ele escreveu uma carta anterior, lá no verso 9 do capítulo 5, de 1 Coríntios, quando ele diz que ele havia escrito algo acerca de eles não ter comunhão com os incrédulos, e que os coríntios tinham entendido que eles não deviam conversar, não deviam ter comunhão com ninguém. Aí o Paulo corrige lá nessa carta, o Paulo corrige e diz assim, olha, não foi sobre isso que eu falei,
porque se fosse assim, seria necessário que vocês saíssem do mundo. Mas o que eu quis dizer é que vocês não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, né, tiver comportamento, como aquele do rapaz lá que estava vivendo com a mulher do pai. Parece que aqui o Paulo está tocando no mesmo assunto e ele está fazendo o mesmo tipo de correção. Então, ele está dizendo aí que eles estavam numa relação de julgo desigual. Aqui, você já deve ter ouvido pregações e ensinos que usam aqui esse texto para falar de casamentos mistos, né? Se crente pode casar-se com uma pessoa não crente. O texto não se presta a isso, isso é tirar aqui o texto do seu contexto, embora exista aqui alguma questão que a gente possa aplicar, não é disso que o Paulo está tratando. O Paulo está tratando de níveis de imoralidade, né? Ele está falando aqui de impurezas do corpo e do espírito. Então, provavelmente, o Paulo está corrigindo aquilo que ele já tinha corrigido lá em 1 Coríntios, quando eu disse para vocês que havia lá na igreja de Corinto pessoas que não viam qualquer problema de um crente, por exemplo, se relacionar com prostitutas, né? Especialmente porque a prostituição em Corinto, parte dela era sagrada, né? As prostitutas eram sacerdotisas. Então, tinha os prostitutos e prostitutas que eram sacerdotes e sacerdotisas dos templos pagãos. Então, como os coríntios crentes agora vinham desse contexto, então parece que alguns deles não viam nenhum problema em continuar, né, com isso. Então, o Paulo trata lá, inclusive, no capítulo 10, de eles se sentarem na mesa com ídolos ou na mesa com demônios, né? E depois ele entra nessa questão da impureza sexual também. Então, esse julgo desigual de que Paulo fala aqui é esse julgo, aquilo que ele já tratou lá em 1 Coríntios 10 sobre participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Esse seria o julgo desigual. Embora ele ofereça aqui algumas particularidades, né, desse julgo desigual a partir dessas perguntas que ele faz, né? Que sociedade é a injustiça com a injustiça, que comunhão entre luz e trevas, que harmonia entre Cristo e Belial, né? Aqui é expressão para o demônio, para o diabo, que parceria tem o crente com o incrédulo, que acordo tem o santuário de Deus com os ídolos, e qual a resposta que Paulo dá a todas essas perguntas? A resposta que ele dá é que nós somos santuários de Deus. É que os crentes agora são templo do Espírito Santo. Ele tratou disso lá no capítulo 6, 1 Coríntios. Então, Deus habita agora entre nós e em nós, né? Deus é o nosso Deus e nós somos o povo de Deus. E aí o apelo que Deus faz por meio do profeta Jeremias, lá por ocasião já da libertação, do fim do exílio babilônico, né? Quando há um apelo para que o povo saísse do meio da Babilônia e voltasse para Jerusalém, o Paulo toma, né, esse apelo do profeta Jeremias e o coloca aqui, né? Saí e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nenhuma coisa impura, e eu vos receberei. Então, aqui o julgo desigual claramente está se referindo aí a relacionamento impuro, e deve incluir aí, sim, a questão se um crente poderia ter ou não a relação sexual com prostitutas. No verso 2, veja que ele emenda, né? Aqui não vejo que seja um assunto alheio ao apelo que ele fez nos versos 11 e 13, porque no verso 2 do capítulo 7, ele volta a fazer o mesmo apelo. Ele diz assim: abra um espaço para nós em vosso coração, não lesamos a ninguém arruinamos, de ninguém nos aproveitamos. Não digo isso para vos condenar, pois já afirmei
que estais em nosso coração para junto morrermos ou vivermos. A minha confiança em vós é grande e orgulho-me muito de vós. Estou cheio de ânimo, transbordo de alegria em todas as minhas tribulações. Então, aqui novamente o tema da tribulação voltando, porque o Paulo está tratando aqui de um conflito, né, interpessoal causado por um sermãozinho mais duro, mais pesado, que ele pregou, que causou estranheza, que aqui ele está tentando não remover, mas colocar a mesma coisa de uma forma mais amistosa, e ele conclui aqui esse raciocínio dele, dizendo que ele está muito satisfeito com os coríntios, que ele não está triste com eles, que ele não está com o coração fechado ou magoado com eles, pelo contrário, há espaço para vós em nosso coração, diz aí o apóstolo. Dentro desse contexto, o Paulo vai dizer para nós aí o que está motivando ele, o que trouxe para ele essa motivação, né? Por que ele diz aí que ele transborda de alegria em todas as nossas tribulações? Ele vai dizer que foi por causa da visita do Tito, né? Tito, que ele havia, quando aquele plano de ir pessoalmente em Corinto não deu certo, ele enviou o Tito à frente exatamente por ter ouvido falar da reação negativa que a igreja tinha tido com relação àquela sua carta. Então, ele estava ansioso para se encontrar com o Tito, para receber notícias da igreja. Então, é disso que ele começa a dizer aí, né? Porque nem quando chegamos à Macedônia tivemos descanso, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, externamente lutas, internamente temores. Mas Deus, que dá ânimo aos abatidos, nos trouxe ânimo com a chegada de Tito. Veja que interessante, é impressionante como o apóstolo Paulo, tirando aí a parte do fato, né, dele ser um escritor inspirado pelo Espírito Santo, mas também a sabedoria extrema que esse homem tem, né? Porque veja que ele começou lá falando de tribulações e chegou aqui falando que uma das causas das nossas muitas tribulações são os relacionamentos interpessoais que são partidos, que causam tristeza, etc. e tal. E ele fala que da parte dele para com os coríntios, o coração dele está aberto e roga aos coríntios que também abram espaço no seu coração para ele, e agora ele diz o que acontece quando pessoas se reconciliam. Obviamente, ele não está lá em Corinto para se reconciliar pessoalmente, mas ele vai se reconciliar com os coríntios a partir do Tito, que é um intermediário, é o sísigo lá de Filipenses 4, 1 e 2, né? Entre Evode e Sintique. O Tito é que vai fazer esse papel de trazer notícias de Corinto e dizer para o Paulo que a questão lá em relação àquela carta já foi superada, já está resolvida. Então, veja como a quebra do relacionamento traz desânimo, ou pode trazer desânimo. Mas veja como a reconciliação traz ânimo, né? Veja, mas Deus que dá ânimo aos abatidos, e dá ânimo aos abatidos por meio de quê? Né? Por meio de relacionamentos, outrora quebrados, mas que agora são restaurados. Ele diz aí, nos trouxe ânimo com a chegada de Tito. E por que a chegada de Tito trouxe ânimo para o apóstolo? Ele vai dizer, ele nos trouxe ânimo, não somente com a chegada de Tito, mas também com o ânimo que Tito recebeu de vós. Ele nos relatou da vossa saudade, das vossas lágrimas, da vossa preocupação por mim, de modo que me alegrei ainda mais. Veja, restaurou. A alegria aformosei o rosto, diz lá o autor de Provérbios. O Paulo estava muito preocupado, estava abatido com os rumores que ele recebeu lá da igreja de Corinto, mas agora ele está bem mais animado porque ele recebe esse relato aí da parte de Tito.
porque ainda que vos tenha entristecido com a minha carta, aquele sermãozinho mais duro, né? Porque ainda que vos tenha entristecido com a minha carta, não me arrependo disso, e nem podia. O conteúdo daquela carta é algo que ele tratou aqui dos versos 14 do capítulo 6 até o verso 1º do capítulo 7. Eu não podia se arrepender, é algo que precisa ser corrigido. Então, ele diz aí que ele não se arrepende disso, embora anteriormente tivesse me arrependido. Do que o Paulo se arrependeu? Não do conteúdo, mas talvez da forma, que agora ele está amenizando aqui, vendo que os coríntios ficaram muito ressentidos, agora ele está amenizando, mantendo o conteúdo, mas amenizando a forma. Ele diz, embora anteriormente tivesse me arrependido, pois percebo que aquela carta vos entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora me alegro, não porque fossem entristecidos, mas porque fossem entristecidos visando ao arrependimento. Veja a alegria do Paulo. A alegria do Paulo não é porque os coríntios ficaram magoados inicialmente e agora a mágoa passou. Não faria sentido para o apóstolo a mágoa ter passado. O que o Paulo está dizendo aqui é que a alegria dele está no fato de que a mágoa passou porque aquela tristeza conduziu os coríntios ao arrependimento, ou seja, aquela questão foi corrigida. Eles entenderam a carta, eles entenderam o conteúdo e eles entenderam que eles não podiam viver mais num jogo desigual. Eles não podiam mais viver sentados na mesa de Cristo, na mesa de demônios. Agora me alegro não porque fossem entristecidos, mas porque fossem entristecidos visando ao arrependimento, pois fossem entristecidos segundo a vontade de Deus, para que não sofresseis dano algum por nossa causa. Pois a tristeza segundo a vontade de Deus produz o arrependimento que conduz à salvação, o qual não traz remorso, mas a tristeza do mundo traz a morte, né? Então, aquela tristeza que não muda a vida, né? Fica na tristeza, vai para a depressão, carrega para baixo, mas não há mudança de vida. Mas a tristeza, segundo Deus, ela produz vida, né? Ela produz mudança, produz transformação. Pois vede o que essa tristeza, segundo a vontade de Deus, produziu em vós. E aí ele vai falar do fervor, do amor dos coríntios por ele, né? E vai usar diversas palavras e frases aí para revelar isso, provavelmente coisas que o Tito trouxe para ele, né? Ele diz assim, a tristeza segundo a vontade de Deus produziu em vós que dedicação, mas também que defesa própria, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que punição, em tudo provastes estar inocentes neste assunto. Portanto, ainda que eu vos tenha escrito, não foi por causa daquele que praticou o mal, mas por causa daquele que o sofreu. Mas, portanto, ainda que eu vos tenha escrito, não foi por causa daquele que praticou o mal, nem por causa daquele que o sofreu, mas para que a vossa grande preocupação por nós se manifestasse diante de Deus. Essa preocupação por nós aqui é a atenção que os coríntios ou que os leitores das cartas do Paulo davam ao que ele está escrevendo, né? Lembrando que ele está vindo de uma carta que não foi bem aceita, né? Mas agora isso foi renovado porque a preocupação dos coríntios, né, se manifestou para com ele diante de Deus. Em outras palavras, a repreensão do apóstolo foi bem aceita pelos coríntios. Por isso temos recebido ânimo, além do ânimo que recebemos, alegramos-nos muito mais pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi revigorado por todos vós. Porque se em alguma coisa me orgulhei de vós para com ele, não fiquei decepcionado. Aqui a expressão me orgulhei de vós para com ele é quando Paulo vai enviar alguém para uma determinada igreja e ele fala bem daquela igreja para convencer esse seu mensageiro a ir com coragem até lá. Então,
vai que ele se orgulha de vocês para com o mensageiro, e aí quando o mensageiro chegar aí, vocês maltratam o mensageiro, né? O orgulho do Paulo seria uma decepção, mas ele diz aí que não aconteceu isso. Se em alguma coisa me orgulhei de vós para com ele, não fiquei decepcionado, mas como tudo que vos dissemos era verdade, assim também o orgulho que de vós manifestamos a Tito se provou verdadeiro. E esse foi o ânimo que o Tito recebeu. Aquilo que o Paulo disse, olha, você vai chegar lá, você vai ser bem recebido, eles vão te tratar bem. E aí o Paulo mesmo recomenda que a igreja trate bem o seu mensageiro. De fato, a igreja o tratou bem. Então, esse é o ânimo com que o Tito recebe pessoalmente e vem da parte dos coríntios também trazer ânimo para o apóstolo, dizendo que a carta foi bem aceita. E a sua afeição para convosco é ainda mais intensa ao lembrar-se da obediência de todos vós e de como o recebestes com temor e tremor. Alegro-me por ter plena confiança em vós. Então, esse fechamento do Paulo, agradecendo aos coríntios, porque quando ele enviou o Tito, ele fez boa recomendação por parte da igreja, e o próprio Tito, o modo como a igreja recebeu o Tito, de fato, confirmou aquilo que o apóstolo tinha dito para ele. Ok, essa é a parte mais difícil, me parece, da segunda parte, a segunda carta do Paulo aos Coríntios. Tem uma porção de frases aqui, né, que não são, assim, do ponto de vista da tradução, não são fáceis. Daí você vai perceber traduções diferentes aí, se você tiver comparar os textos com outras versões, você vai perceber, né, essa diferença nas traduções, mas é um texto difícil em algum momento do ponto de vista da tradução, e aí se você tem dificuldade com a tradução, você vai ter um pouco de dificuldade também de entender a sua interpretação. É isso que faz com que alguns estudiosos dividam essa segunda carta numa grande coxa de retalhos. Temos tempo aí para perguntas, temos 8 minutos, eu acho que eu não vou entrar no capítulo 8 e 9 agora, deixar para a semana que vem, mas no capítulo 8 e 9 nós vamos tratar aí de um outro assunto, já virando essa página, vamos tratar da preparação dos coríntios para participar da coleta, né, que o Paulo foi encarregado pelas igrejas da Macedônia. As igrejas da Acaia, onde está Corinto, também se manifestaram positivamente com relação a participar dessa coleta que foi feita para socorrer os santos lá de Jerusalém. As igrejas da Macedônia encarregaram o Paulo e o Tito, né, de serem quem vai levar essa oferta até Jerusalém. É aquilo que o Paulo tinha combinado com eles lá no capítulo 16 da primeira Coríntios. Só que, em função daquela quebra do programa do Paulo e a intervenção desses líderes na igreja de Corinto, os coríntios parece que desanimaram, né? Parece que eles não estão fazendo, né, a coleta. E aí o Paulo vai trabalhar isso com eles no capítulo 8 e 9 e vai dizer para eles, eu estou indo para aí, eu vou passar por vocês, e quando eu chegar aí, eu quero que a oferta, a coleta já tenha sido feita e eu passo, pego, e por vocês sou encaminhado até Jerusalém. Então, ele vai tratar disso aqui. Essa coleta aí aos santos, né, ela é mencionada no livro de Atos, ela é mencionada lá no capítulo 15 de Romanos, né? Ela foi mencionada no capítulo 16 de 1 Coríntios, mas ela vai ser mais amplamente tratada aqui no capítulo 8 e 9 de 2 Coríntios. Ok? Ok. Ok. Se não, devolvo a palavra aí a quem de direito. Eu não sei quem é que está. Eliana. A Eliana?
Ok? Devolvo para você, irmã. Então, agradecemos o senhor, pastor, reitero as palavras da Esther, agradecemos muito pela sua conduta aí nos ensinando. E dando boa noite a todos vocês e boa semana, até semana que vem, ok? A gravação estará aí disponível para vocês nessa semana. Boa noite para todos. Boa noite, pastor. Boa semana para todos. Tchau, gente. Boa semana. Tchau.